Oi pessoal, meu nome é Lívia e hoje eu vou ensinar para vocês como que eu faço a massa aqui da pizzaria. Já tem mais de 3 anos, né, que a gente utiliza a mesma receita, que a gente mesmo foi vendo como se encaixava melhor pra gente. Então nesse vídeo eu vou explicar para vocês. Eu vou colocar a câmera mais de cima aqui para vocês conseguirem acompanhar bem direitinho as medidas, tá? Eu vou colocar na descrição e eu espero que vocês gostem. Então bora lá fazer a massa. Primeiramente eu quero falar pra vocês que a farinha que a gente usa, que a gente melhor se adaptou, foi essa aqui, a Mirella. Ou a Anaconda, mas a Mirella eu achei que aguentou mais fermentação. Então vamos lá, vou passar as medidas pra vocês. Anota aí. 130 gramas de açúcar, 130 gramas de margarina profissional. Eu prefiro usar a profissional que tem mais teor de gordura. 70%, 80%, por aí. 100 gramas de fermento biológico fresco e 45 gramas de sal. 3,225 kg de farinha. E aqui de água eu vou colocar 1,650 seria a pesagem normal, mas eu deixo passar um pouquinho. Então 1,680 de água. E aí eu vou mostrar pra vocês misturando tudo aqui certinho. Deixa eu só pegar um avental ali, que senão eu vou me sujar de farinha. Deixa eu ver se tá pegando bem. Acho que dá pra colocar um pouquinho mais pra cá. Colocar o açúcar, o fermento. Já vou misturar um pouquinho. Deixa eu ver se tá pegando bem. Tá. Vou colocar a margarina. Geralmente, quando eu tô fazendo pra pizzaria, eu já coloco o bowl em cima da balança e já vou, eu ligo ela e vou colocando as coisas e já vou medindo, que aí fica mais prático. Aí eu dou uma misturada aqui primeiro nisso aqui tudo. E sim, ainda fazemos a massa na mão. Ó, aí forma essa pasta aqui. Aí agora, eu vou colocar aqui na balança. Vou tarar, né? E vou colocar a água. 1.680, certo? Aí, passou 2 gramas, mas não tem problema nenhum. Aí eu vou misturar de novo. E aqui, como eu já tenho a farinha já pesada, eu vou adicionar um pouco dessa farinha e vou dar uma mexida. Pra ela já fazer como se fosse o início de uma esponja, assim, pra ela já começar a fermentar. Fica mais fácil pra misturar também, fica mais homogêneo. Aí eu vou colocar mais um pouco. Agora eu vou ir colocando o restante. Aí agora que eu já coloquei o restante, eu vou entrar com o sal. 45 gramas de sal. E vou misturar um pouco assim, e agora eu vou começar a mexer a massa por completo. Aqui eu não vou ficar muito tempo mexendo no bowl, eu vou jogar ela na mesa, que aí sim eu vou conseguir
sovar e deixar ela bem homogênea, né? Tirar a colher aqui, que agora vai na mão. Numa maceira, isso aqui é muito mais fácil, claro. Mas, até hoje, como nossos pedidos ainda tá numa quantidade que eu consigo fazer na mão tranquilamente, então, por enquanto, a gente ainda não comprou uma maceira. Mas, se Deus quiser aumentar o movimento, aí com certeza a gente vai comprar. Aí eu vou raspar assim no bowl pra sair toda a farinha que ficou grudada e tal. Aqui eu vou misturando pra ir pegando toda a farinha que tá sobrando. Pego e aperto, puxo e aperto. Isso aqui pode parecer que a massa tá seca, mas não tá não, ela vai puxar ainda. Aí, agora, depois que eu já dei uma boa sovada na massa, eu vou começar a porcionar ela em bolinhas de 350 gramas. Daí eu vou deixar aqui do lado e vou continuar porcionando. Daí sempre sobra um restinho de massa que eu guardo, eu não jogo fora, que aí eu utilizo ela pra fazer as cobrinhas, sabe? Que eu uso na metade assim da pizza que vai meia doce, meia salgada, pra fazer a divisória. Pra não misturar o doce com o salgado, eu coloco essa massinha aqui, então eu não jogo fora. Se caso eu não tiver ela, antes de eu abrir a massa, quando eu vou fazer a pizza, eu tiro um pouquinho que também dá certo. Daí, daqui uns 5 minutinhos que eu deixar ela aqui descansando, crescendo um pouco, eu vou sovar mais um pouco e vou enrolar elas bonitinho. Pra virar a bolinha, eu vou colocar no saquinho pra deixar crescer. Daí aqui ela já esperou um pouquinho, ó, bolhei a primeira já. Aí fica uma bolinha bem gostosa, tá vendo que a massa tá bem macia. Daí eu vou bolear as outras. Dou mais uma sovadinha. E faço a bolinha.
Daí agora eu vou pegar o saquinho e vou embalar todas elas. Dessa forma aqui, ó, eu pego e não coloco até o final no saquinho, dobro e assim fica bom. Pego, coloco. Depois que tá embalada assim, eu vou e coloco elas numa bandeja. De preferência, quanto mais bandeja vocês tiverem, mais fácil fica quando elas começarem a crescer. Mas aqui eu coloquei elas na bandeja. Daí, por exemplo, se eu tiver mais bandeja, é preferível que o quê? Eu deixe só 3 de cada lado. Que aí eu consigo deixar elas, porque elas vão crescer, certo? Elas vão ficar desse tamanho mais ou menos. Daí elas vão continuar redondinha e não vai estragar. Mas eu também não tem problema, se você colocar bastante assim, elas vão crescer pra cima, mas tudo bem. Daí essas outras eu coloco em outra travessa. Ou eu tiro essa fileira e coloco junto com a outra, que é o que eu vou fazer no caso. Ó, daí eu fiquei assim, aí ficaram assim. Se no caso for massa para eu usar no dia, por exemplo, eu vou fazer agora e vou usar hoje, eu gosto que se ela for para ficar fora da geladeira, se eu precisar usar logo, pelo menos 2 horas de fermentação. Menos do que isso eu não gosto de usar a massa, ela fica seca, ela fica quebradiça, não fica legal, ela queima fácil no forno, fica preto mesmo, não doura, ela queima. Daí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, colocar uma em cima da outra. Uma em cima da outra, essa aqui fica melhor. E vou levar pra geladeira desse jeito, pra fermentar. Ah, lembrando, viu, gente, que essa receita que eu fiz rende 15 massas. E sobra um pouquinho, mas muito pouco. Então, rendeu 15 massas de 350 gramas. Então, dá pra fazer 15 discos. No caso da pizza broto, a gente utiliza metade da massa de uma pizza de 35 centímetros. Então, a gente utiliza 175 gramas. Então, se for para fazer 30 brotos, aí dá para fazer dessa quantidade de massa. Aí, se você quiser deixar pronto já para broto, mas no caso eu não uso. Quando sai pizza broto, eu vou e corto uma massa ao meio, boleio de novo e uso. E aí fica perfeito. Tchau!